A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Que Deus continue falando ao teu coração, ao meu coração nessa manhã e que a gente possa continuar se alimentando da palavra no banquete que o Senhor nos preparou nessa manhã. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Vamos a partir do verso 41, queridos. Lucas 2, 41 diz assim a palavra do Senhor: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, esta manhã é para o Senhor, o nosso coração vem aqui sedentos pela tua mensagem, para ouvir o Senhor falar. Tem que ser o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, realiza a tua boa obra aqui, descortina a tua palavra ao nosso entendimento, à nossa consciência, ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, produz a tua boa obra. Nós pedimos que o teu Espírito haja no nosso meio, intervenha em nós e produza o que o Senhor quer realizar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, esse é um trecho em que eu acho que todos devem conhecer, né? Que Jesus foi deixado para trás, né? Parece até aquele filme Esqueceram de Mim, que os pais viajam, a criança fica. Só que no caso do filme, a criança apronta horrores. No caso aqui de Jesus, ele dá aula mesmo aos maiores mestres e autoridades da época. Veja só, queridos, o texto nos diz que todos os anos os pais de Jesus, José e Maria, iam para Jerusalém, ao templo, na festa da Páscoa. Uma pequena contextualização aqui. Na época, as pessoas, para aprender a palavra, elas iam às sinagogas. As sinagogas eram os locais em cada cidade onde havia ali a ministração da palavra. Já o templo era um só, em Jerusalém, em que as pessoas se reuniam para as grandes festividades. Uma das maiores, claro, a maior, com certeza, a festa da Páscoa. Então, na época da Páscoa, todo o país fazia esse esforço de se deslocar da sua cidade, seja ao norte, seja ao sul, todos se deslocavam para Jerusalém. Então, havia esse momento de consagração, de devoção, de entrega, em que as pessoas percorriam longas distâncias, lembrando que não havia avião, não havia carro. Então, as pessoas iam ou a pé ou a montaria, deslocando 30, 50, 100 quilômetros a pé para chegar até Jerusalém e participar da festa da Páscoa, que durava vários dias. Bom, foram à festa e vejam só, como era costume dos pais de Jesus, mostrando que a devoção deles, de levar a sério as coisas do Senhor, buscar a Deus, servir a Deus, inclusive levando o menino Jesus. Então, esse é algo muito importante. Hoje nós temos carro, mas nos deslocarmos para virmos buscar ao Senhor, inclusive trazendo os nossos filhos.
Mas ocorreu esse fato que, no meio das festividades, no meio das conversas, na alegria, na celebração que houve, uma celebração muito grande, a cidade de Jerusalém ficava fervilhando de pessoas, muitos ritos, muitos cânticos, muitas cerimônias, muito ensino da palavra. No meio de tudo isso, e terminada a festa, as caravanas, que eram inúmeras, voltavam para suas cidades. E uma das caravanas de José e Maria, voltando para Nazaré, eles achavam que Jesus, já com 12 anos, estava entre os companheiros de viagem, mas não estava. Depois de um dia inteiro de caminhada, eles foram procurar Jesus, e o texto nos diz que Jesus ficou sem que eles percebessem. E depois desse um dia, eles procuram Jesus, não o encontram. Então, se foi um dia para ir, é um dia para voltar. E aí ficaram mais um outro dia inteiro procurando Jesus, não o encontram apenas no templo. Depois de 3 dias que eles encontram Jesus, e Jesus estava no templo. O que eu quero trazer aqui, queridos, metaforicamente desse fato, desse ocorrido? Que os pais de Jesus, eles perderam Jesus no meio dessa jornada. Perderam sem se aperceber, sem notar, sem se dar atenção a isso. Jesus ficou para trás. Isso é um cuidado que nós temos que ter, porque, veja, eles perderam Jesus quando? Quando eles estavam indo a uma festa de aniversário, perderam Jesus quando foram fazer uma viagem de turismo, ou muito focados no trabalho. Não, eles perderam, olha o interessante, olha o detalhe. Eles perderam Jesus no meio da sua devoção religiosa. Eles se esqueceram de Jesus quando foram ao templo. Quando eles saíram do templo, deixaram Jesus para trás. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes nós podemos ter tanto tempo de caminhada, tanto tempo de igreja, que, como José e Maria, sem percebermos a essência, o desejo, a alegria e aquele primeiro amor pode estar ficando para trás. A gente pode vir à igreja, pode vir ao templo, se deslocar, às vezes uma distância razoável, como muitos aqui. A gente vem ao templo, mas quando sai do templo, deixa Jesus para trás. E esse não é o propósito. Se a gente vem, ouve a mensagem, participa das festividades, participa dos eventos, canta os cânticos, participa da oração, mas ao sair, deixa Jesus no templo, não adiantou de muita coisa. Isso é muito grave, queridos. Nós perdermos essa devoção, perdermos essa vivência de Jesus no nosso dia a dia e negligenciarmos Jesus para momentos específicos de um dia só, de um domingo. O ardor do coração, o fervor pode estar sendo perdido, apesar de... A gente pode estar deixando Jesus para trás, apesar de estarmos, como de costume, indo ao templo. É um paradoxo nós esquecermos Jesus no meio dos movimentos e das agitações da religião. E essa é uma experiência que eu acho que todos nós já notamos, quem tem um certo tempo de caminhada. Muitas vezes você encontra uma pessoa e essa pessoa fala de Deus, fala até muito de Deus e até com voz imponente, com autoridade, com palavras rebuscadas, apresentando muito conhecimento, porque aquela pessoa às vezes tem muitos anos de vir ao templo, mas você nota que há algo faltando nessa pessoa. Parece que tudo que ela fala é algo do passado, mas a espiritualidade presente está fria, está distante, não tem mais aquela vibração, não tem mais aquela essência. Então parece que aquele amor por Jesus foi ficando esquecido, foi ficando no passado. Ela pode perder o ardor, perder essa companhia de Jesus diária e ela nem notar, ela nem perceber. Continua falando as mesmas coisas, às vezes até por um reflexo condicionado, porque aprendeu a falar assim, mas aquele conteúdo que ela continua falando não está mais presente nela mesma. Veja só, o templo, a igreja, o objetivo dela é ser uma grande propulsora, uma grande incentivadora, ensinadora,
para você aprender a palavra de Deus, para você ter contato com Deus, para você, ao vir aqui, como agora no louvor, você sentir a sua presença, nas mensagens, você ouvir Ele falar contigo, de uma forma que isso pode ser até quase palpável, uma presença maravilhosa, você se sentir abraçado por Deus, sentir o calor da presença dEle. Só que a gente tem que ter o cuidado se a gente perder isso. Se a gente vir ao templo e vir, mas ao voltar para a vida rotineira, a gente esquecer Jesus no templo. Só que, às vezes, a pessoa não nota que está deixando Jesus para trás, como José e Maria. Eles foram embora e não se aperceberam. Isso ocorre por quê? Porque, muitas vezes, trazendo isso para o nosso contexto, a gente se justifica. Não, eu fui à igreja. Eu fui à igreja. Tudo bem, mas isso não necessariamente significa. Porque você foi ao templo, não significa que você está voltando de lá com Jesus. Pode ser que sim, e esse é o objetivo, é o grande objetivo, mas pode ser que não. Você veio, com aquela mentalidade religiosa de cumprir minha obrigação, eu fui lá, ouvi, mas se você vier e voltar sem Jesus, isso de nada adianta. Só que às vezes a gente não percebe, porque a nossa consciência foi anestesiada por isso. Eu fui ao templo. Tudo bem, mas se você foi ao templo e volta sem Jesus, esse não é o objetivo. Você pode ficar tão acostumado a vir ao templo, como era costume de José e Maria. Nós viemos, você vem cumprindo uma rotina, mas você pode vir sem desejo. Você pode vir e sair daqui sem levar Jesus vazio. Você pode vir à igreja como sendo algo automático, algo agendado, algo que faz parte da sua rotina, como um reflexo condicionado, simplesmente vai e volta, batendo o ponto. Mas isso não vai fazer você carregar Jesus consigo, que é o mais importante. E a gente fica com esse argumento, mas eu fui para a igreja, e mesmo a pessoa sentindo um certo vazio, ela continua se justificando, mas eu fui. E isso, às vezes, mascara essa realidade, que você foi, mas não trouxe Jesus contigo. Então, de certa forma, isso pode prejudicar a sua consciência, o seu despertar, porque se a pessoa, às vezes, está no mundão, ela acorda e diz, eu estou precisando de Jesus, eu preciso mais de Jesus, eu preciso voltar para Ele, eu preciso me entregar a Ele. Agora, às vezes, a pessoa vindo ao templo, mas voltando sem Ele, mas a pessoa tem esse álibi que atenua a consciência dele e diz, mas eu fui. Sim, mas não adianta você vir, queridos, e não abrir o seu coração, escancarar a sua alma para Ele realizar a obra dele, e esse coração continuar aberto quando você sair, e você levar Ele contigo, e você carregar a presença dele no seu viver diário. Isso é essencial. Não adianta você achar, já que eu fui ao templo, com certeza eu tenho Jesus comigo. Será? Não, você pode voltar e ter esquecido Jesus no templo. Porque a obra de Jesus, queridos, é uma obra que se dá no coração. Veja, mesmo se uma pessoa viesse e morasse na igreja, não saísse daqui para nada, e ficasse aqui orando e louvando sem parar, não necessariamente Jesus estaria morando no coração dela. Ela pode morar na igreja, mas Jesus mora no coração dela. Esse que é o essencial. Vir ao templo e vir à igreja, o objetivo é para você se encher de Jesus e levar Ele contigo. Agora, se você vem e recebe uma mensagem, mas deixa tudo aqui, ficou tudo aqui e não produziu os efeitos para o qual a palavra foi ministrada. Então, se você vem ao templo e acha que está tudo bem, não necessariamente, porque você tem que vir ao templo e tem que receber Jesus e tem que levar Jesus contigo. Porque às vezes a pessoa, porque usa orações bonitas que aprendeu, e ora, ó Deus magnífico, Deus exaltado, nós celebramos o teu nome. Isso é bom quando isso está no coração. Quando isso se tornou algo mecânico,
a um mero condicionamento, a pessoa está falando como se fosse um papagaio, sem aquilo estar no coração, né? Se tornaram meras palavras. Jesus disse aos fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, a gente tem que aprender os nossos lábios honrar ao Senhor, mas o nosso coração não está distante dele. Então, a obra de Cristo, querido, se dá no coração. Nós temos que nos encher dele. Senão, a gente vai voltar, sair do templo, você vai acabar esse culto, vai deixar Jesus aqui bonitinho, voltar para sua casa sem ele. E às vezes, como o texto mostra, sem perceber. Olha como isso é grave. E veja, queridos, que não eram pessoas distantes, um amigo, um chegado, um colega, um primo distante. Não estamos falando de José e Maria. Eram pais de Jesus, pessoas amáveis, pessoas doces, íntimas de Jesus, queriam Jesus e distraídos pelas festas, pelos rituais, pelas orações e pelos cânticos, alegres por tudo isso, mas se esqueceram do principal, que é Jesus. Então você pode cantar com a voz mais linda, pode orar com palavras lindas. Se Jesus não te acompanhar porta fora, isso adiantou muito pouco. Veja, eles perderam Jesus no templo. E a pergunta é, você vai deixar ele aqui ou vai levar ele contigo? E de novo, eles perderam e não sentiram falta. Só foram se aperceber muito tempo depois. Então a gente tem que ter esse cuidado, queridos, que é importantíssimo. Não confundir Jesus com as rotinas, com as agendas, com as reuniões. Jesus não é isso. Jesus, ele não pode estar preso a um horário, não, ele tem que abarcar todo o seu viver. Ele está acompanhando você na sua caminhada todos os dias. Ele tem que preencher o seu coração. Não pode ser algo meramente exterior. Preencher o coração, preencher a alma, o espírito, a consciência, todo o seu ser. É por isso que o Novo Testamento tanto fala que nós somos templo do Espírito Santo. Porque Jesus não quer morar aqui, nesse CEP. Ele quer morar principalmente no seu coração. E todos os momentos. Então, se você cumprir todos os horários, vir a todas as reuniões, ouvir todos os textos, mas isso não produzir uma vida que te leva a viver Jesus o tempo todo, isso não adianta, queridos. É muito importante nós não confundirmos Jesus a uma rotina. O objetivo não é meramente vir aqui. O objetivo é vir e levar Jesus contigo. A igreja, ela é um canal, é um instrumento poderosíssimo para transmitir Jesus, para nos ensinar sobre Jesus. Um instrumento que o próprio Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele fez questão de dizer, ela é minha. E eu dou um poder a ela tal que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Só que se a pessoa vem à igreja, veja, e tem um instrumento nas mãos, mas não o aplica, não recebe o que esse instrumento foi feito para realizar, não adianta. É o mesmo que você quer tomar uma limonada. Você pega o instrumento, que é um liquidificador, e os limões. Limões ou limões? Limões. Tem liquidificador, tem os limões, mas não colocou isso em prática, não adiantou. Você tem um instrumento, você tem os limões, mas não satisfez. E aí você pode sair daqui ainda com sede, porque não tomou aquilo que você deveria, que você desejava. Então você tem que vir à igreja, que é só um instrumento. Você pode vir aqui, pode ter o melhor louvor do universo, a melhor pregação do mundo. Se você não fizer parte disso, se o seu coração não se abrir e falar, eu quero ouvir, como Jesus diz, vocês que têm ouvidos, ouçam. Eles tinham o melhor pregador do universo, ninguém jamais vai pregar como Jesus. Mas Jesus pregava
E para muitos não adiantava absolutamente nada. E Jesus falava, pelo amor de Deus, vocês que têm ouvidos, ouçam. E ele ainda falava, por que vocês não entendem o que eu digo? Era por quê? Porque o coração não se abria. Porque a consciência não estava recebendo o evangelho. Havia um bloqueio. E não estava, ou então, quando recebiam, como a parábola das sementes diz, durava pouco tempo. Vinha qualquer perturbação, vinha qualquer distração e aquilo sumia. Então a pergunta é, você vai usar desse instrumento em que você está aqui agora, e a pergunta, você está aqui agora? Ou você está pensando em outras coisas, que tem que resolver hoje, tem que resolver amanhã, ou no jogo de mais tarde, ou você está aqui e, Senhor, eu estou com os ouvidos abertos, eu estou ouvindo, eu quero sair daqui pegando esse instrumental para colocar Jesus no meu coração e para levá-lo comigo. Então, a grande pergunta, queridos, não é apenas se você vem à igreja. Você pode vir à igreja, como Jesus disse, você recebeu a semente e depois o diabo rouba. Você pode vir a semente, cai num solo rochoso e não produz nada. Ou você recebeu a semente, caiu num coração cheio de espinhos e também não produziu nada. Então a pergunta é, não é se você meramente veio à igreja, a pergunta principal é, você tem vida com Deus? Você tem vida com Jesus quando sai do templo? Você leva Jesus com você? O fogo da palavra queima no seu coração? Você tem essa devoção sincera e desejosa por Deus? Ou o seu coração se esfriou? Porque a pessoa pode vir ao templo, de novo, sair e deixar Jesus lá. Então, repare, por exemplo, como uma pessoa se porta quando ela vem à igreja e quando ela sai. Isso é outra experiência que todos conhecemos. Muitas pessoas a gente vê que é assim. Tem essa dissociação em como ela aparenta na igreja e como ela é fora. Na igreja ela é doce, ela é gentil, ela é amável. E fora ela vira outra coisa, vira um bicho. E não pode ser assim. Não é isso que Deus espera. Deus espera uma mudança integral. Que quando você saia da igreja, você leve esse mesmo comportamento, leve Jesus no seu coração e seja tão doce, tão gentil e tão tranquilo como é no templo. Porque Deus não merece reverência, Deus não merece que a pessoa assinta com seus ensinamentos, não apenas aqui, mas lá fora. Principalmente lá fora. Não pode haver essa dissociação entre a vida no templo e a vida fora, lá fora. Então, o objetivo, queridos, é realmente levarmos Jesus conosco. E como o texto diz mais abaixo, que Jesus cresça em sabedoria, estatura e graça dentro de nós. Veja, eles foram ao templo, cantaram os louvores. Você veio aqui mais cedo, estava cantando os louvores. E por que você canta? Porque a música é bonita, porque as pessoas estão cantando, porque isso é o esperado de você, ou porque você está tão acostumado que você canta. Ou você canta porque realmente está se declarando para Deus. Ou você canta porque você está se derramando, se entregando diante dele, mergulhando nele, expressando o seu amor por Deus. Isso, queridos, faz toda a diferença. Aparentemente, as palavras sendo ditas são as mesmas. Mas Deus, ele enxerga o coração. Como Jesus diz, o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus sabe, queridos, que há 20 minutos atrás, quem estava adorando em espírito e em verdade e aqueles que estavam apenas cantando. Só colocando palavras para o alto, mas não saíram do teto. Então, como você abre o seu coração para Deus? O quanto Jesus está entrando. Quando você louva, quando você canta, você tem como alvo uma pessoa. Você fecha os olhos e se vê diante de Deus e fala com Ele, canta para Ele. Eu acho engraçado, às vezes eu fecho os olhos, aí estou lá louvando, de repente quando eu abro, eu estou assim virado para o outro lado, na diagonal. Tem que ser assim, você tem que perder a noção de espaço, tempo, e tem que se entregar mesmo.
Tem que ser essa entrega, queridos. Não é, o cantar não é simplesmente para você seguir o coro, ou para ficar uma coisa bonita. E nem a música não é para agradar você. Você tem que usar toda essa ambiência para entregar o seu coração a Jesus. Para realmente se abrir para que o Espírito Santo venha mexer no seu interior, tocar na sua alma. Alguns foram muito tocados, outros não. Qual a diferença se a música foi a mesma? A diferença é quem se abriu, quem deixou Jesus entrar, quem viveu isso a fundo. Ninguém pode fazer isso por você, queridos. Ninguém. Como eu disse, nem Jesus poderia fazer as pessoas receber a mensagem dele. Isso dependia da pessoa. Isso depende de você. Isso depende de você. Não sei, eu acho que eu já citei isso aqui algumas vezes, queridos. E eu achei isso muito impressionante. Certa vez eu fui num congresso, um desses shows, ali no Nilson Nelson. Ali é grande, cabe umas 8.000 pessoas, não sei quanto. Um congresso cristão, e ali havia muito louvor, muito show, muita agitação, muitos jovens, era um congresso de jovens, a palavra maravilhosa, música maravilhosa, muita gente cantando, pulando, vibrando, estava aquela agitação, e eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, porque a gente se alegra ver os jovens assim, cantando para Jesus, aquele barulho, E eu falei, Senhor, que coisa linda, tantos jovens buscando a Ti. E eu não perguntei nada, eu não estava esperando por nada, só sei que de repente veio uma voz dizendo, poucas pessoas aqui estão me adorando. E isso me quebrou, porque eu não estava jamais esperando aquilo, só sei que veio uma voz claríssima dizendo, poucos aqui estão me adorando. Ou seja, o que estava acontecendo ali então, queridos? Às vezes muitas pessoas estavam ali pelas amizades, pelo ambiente alegre, ou buscando bênçãos, ou por causa da namorada, ou querendo conseguir uma namorada, um namorado, ou porque realmente são palavras alegres, um ambiente saudável. Então, em vez de estar em um lugar com um ambiente ruim, estavam ali. Mas realmente o coração não estava aberto para Jesus. Talvez eles cantavam ali, pulando, como se estivesse num show qualquer, em vez de realmente tendo o alvo a pessoa de Jesus. Isso é muito sério. E aí, o que Jesus falaria do nosso louvor hoje, do seu louvor hoje? Será que ele falaria, poucos aqui estão me adorando? Estão só cantando, mas não estão olhando para mim, não estão olhando nos meus olhos. Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O louvor que você está dando. Você está buscando Jesus com paixão, com fervor, e mais, acabado aqui o nosso momento de devoção, você leva Jesus contigo? A pessoa não pode dizer, não pode ter essa justificativa. Eu vim à igreja e pronto, fiz minha parte. Ouvi a mensagem, tudo bem, você ouviu, mas você a internalizou, você a absorveu, você vai colocá-la em prática, você quer que isso passou a fazer parte dos seus valores, dos seus princípios, e você vai viver isso. Você realmente crê nisso ao ponto, crê não só para dizer, sim, eu creio, mas crê para viver isso. Eu entendi e a partir de agora é assim que eu vou enxergar. Não pode simplesmente ouvir e sair pelo outro ouvido. Como Hebreus 4 diz, eles ouviram a mensagem, mas a mensagem não foi acompanhada por fé. Tem que ouvir e tem que crer. Então, queridos, o objetivo aqui, o foco, o principal, o essencial, não é vir. O essencial é Jesus. É eu quero Jesus, e eu não saio daqui sem Ele. E eu vou sair daqui, vou carregar Ele comigo, e eu quero Ele comigo a semana inteira. Jesus na minha vida. Porque se a gente só se alegrar com as festividades, com o templo, com tudo mais, e Jesus ficar à margem, Ele vai sendo esquecido. Sinceramente, queridos, às vezes eu suspeito, até por essa mensagem que eu ouvi de Deus, às vezes eu suspeito quando a pessoa precisa de muita festa, muitos eventos, muitos acontecimentos, muitas novidades, muitas agitações,
para ela se manter, entre aspas, fervorosa. Um certo amigo cristão meu, certa vez ele me disse, nossa, minha vida assim está tão parada, estou precisando de uma novidade, estou precisando de uma coisa muito diferente acontecendo. Eu falei para ele, olha, eu sinceramente eu não preciso de nenhuma novidade, assim, escandalosa, nem nada assim. Não. Eu só preciso de Jesus. E o que tem aqui já é maravilhoso demais. Então, se a pessoa lendo aqui e olhando para Jesus não ficar maravilhado e precisar de outras coisas, eu suspeito disso. Suspeito mesmo. O que ela está realmente buscando? Porque se ela olha para Deus, se ela se enche do Espírito, se ela lê a palavra, se ela vê o amor de Jesus, e isso já não aquece o coração dela profundamente, e ela precisa de um show, de um espetáculo, de alguma coisa para acordá-la, então o que está acordando ela não é Jesus, são essas outras coisas. Porque tem lugares no planeta que a perseguição é tão violenta e tão forte que grupos de cristãos se reúnem, numa gruta, no meio do mato, um lugar escuso, sujo, frio, sem nenhum instrumento. Elas têm que falar super baixinho para não serem descobertas. Grupo geralmente de pessoas muito pequenas, pessoas sofridas, sem riquezas, e eles não têm absolutamente nada. Nenhum artifício, nenhum som, nenhuma luz, nada. Eles só têm Jesus. E isso já os deixa tão maravilhados, tão cheios da presença de Deus, tão entupidos da glória de Deus, tão cheios da luz de Deus brilhando no coração deles, que nenhuma dessas pessoas jamais, dos shows, dos espetáculos, talvez jamais sentiu tanta presença de Deus. Só depende da entrega. Isso eu queria deixar bem claro. Só depende da sua entrega. Só depende de um verdadeiro desejo. Porque Jesus disse que quem busca, acha. Buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Então, se você buscar de todo o coração, pode ser no ambiente mais simples, pode ser sem nenhum artifício, não, mas de todo o coração, e aí você vai ver o Espírito Santo falando contigo, agindo em você. Só depende da entrega, só depende do amor. Os homens mais santos e cheios, homens e mulheres, mais santos e cheios de Deus, na história do planeta, não tinham eventos, não tinham estratégias, não tinham quebra-gelos, eles estavam desejosos por Jesus. E põem desejosos nisso. Então, muito evento, muito barulho, às vezes até mascara, que a pessoa tem pouquíssimo Jesus, mas como ela está na agitação, faz isso, faz aquilo, às vezes isso mascara. Como José e Maria, que no meio de tanta festividade, tanta agitação, tanta alegria, imagina o tanto que eles falaram de Deus na jornada de ida, tanto que eles estavam celebrando, estavam orando, mas Jesus ficou para trás. Então veja, o templo, a igreja, o evento, a festividade, seja o que for, nunca pode ser um substituto de Jesus. Tem que ser uma condutora a Jesus. Uma condutora a Jesus, porque toda obra de Deus se dá no coração. Então, se a pessoa participar de tudo, de todos os cânticos, de todas as leituras, de todas as festas, de todas as orações, mas o coração não se abrir e não permitir Jesus entrar, continuar e ficar ali, morar ali, isso não adianta. Apocalipse capítulo 3 foi escrito para os cristãos, em que Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta do coração. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, ou seja, alguns podem não abrir, mesmo sendo cristãos. E vai ficar falando de Deus, mas Jesus esquecido no templo. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Essa intimidade de você cear com Jesus, de você ter Jesus no seu dia a dia, na sua vida, é uma escolha sua, é uma escolha diária, é uma escolha todo o tempo. Porque se você abrir, ele entra. Então, ele sempre quer.
Ele sempre quer você. E não falta desejo nele, não falta amor nele para estar com você. A questão é sempre o outro lado. Se nós realmente queremos, se nós vamos abrir a porta do coração a Jesus. E você abrir a porta do coração, inclusive em relação a agora, em relação a essa mensagem, de você entender e falar, realmente, talvez eu esteja vindo à igreja, eu tenho ido, eu tenho estado no meio dos cânticos, mas eu não estou levando Jesus comigo. Você se aperceber disso e confessar disso e falar, Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero que você, Jesus, esteja comigo o tempo todo. Eu não vou me satisfazer meramente e ir no domingo na igreja. O que eu quero é ser cheio de Deus. O que eu quero é todos os dias Jesus caminhando comigo. Ele está batendo na porta do seu coração agora. Você veio à igreja, mas enquanto ele está batendo, mas você vai abrir e deixar ele entrar e cear contigo? Eu quero, queridos, muito instilar no coração de vocês esse amor por Jesus, principalmente amor por Jesus. E que você possa fazer esse caminho de volta. Se você esqueceu Jesus em algum momento, se você tem esquecido Jesus no tempo, tem vindo e vem e vai numa rotina, cumprindo a sua obrigação, entre aspas, porque Deus não tem isso. Mas se você está acordando para isso, vendo, eu tenho deixado Jesus. Então é hora de voltar. Se você está sentindo frio espiritualmente, hora de voltar. Volte aonde? Ao templo, onde você às vezes deixou ele. Volte. Às vezes o caminho demora um pouco. Pode ser o caminho de um dia inteiro. E mesmo voltando ao templo, e se firmando, e buscando, e tentando, no templo, nas reuniões, abrir o seu coração, às vezes demora um tempo, de novo, para mesmo em Jerusalém você encontrar Jesus. Mas esse tempo vale a pena, porque nós precisamos de Jesus na nossa vida. Não deixe Jesus para trás. Não perca Jesus de vista. Mesmo no templo, mesmo tendo participado, quando você sair daqui, leve Jesus contigo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Queridos, Jesus, ele maravilha, mesmo os mais sábios, mesmo os maiores mestres, mesmo os mais inteligentes, como a gente viu aqui. Mas o objetivo não é ficar maravilhado. Esses mestres ficaram maravilhados, mas não seguiram Jesus, não abraçaram Jesus, pelo contrário, depois acabaram perseguindo e combatendo Jesus. Então, se você vier à igreja e ficar maravilhado com a mensagem, tudo isso é muito bom. Mas se isso não entrar no coração, se isso não provocar em você um desejo ardente de colocar isso em prática e viver isso, não vai adiantar. Então a gente precisa realmente, em cada mensagem que ouvirmos, em cada cântico que entoarmos, a gente se abrir para Jesus. Queria convidar os irmãos, quem puder, queridos, ficar de joelhos, para a gente se derramar agora na presença dEle, que você possa orar. Essa oração verdadeira, essa oração sincera e essa oração honesta, que você possa colocar diante de Jesus. Se tem perdido o ardor, se tem perdido esse desejo por Ele, esse amor por Ele, então eleva o seu coração ao Senhor nessa manhã. Senhor Jesus, nós como igreja temos vindo, temos estado aqui, mas às vezes a gente perde o Senhor de vista. Às vezes, sem notarmos, sem percebermos, Jesus tem ficado para trás. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. O Senhor nunca trabalhou com esse tipo de obrigações religiosas ou de bater o ponto. O Senhor sempre trabalhou com corações que ardiam pela Tua palavra,
onde a semente pode produzir a 30, a 60 e a 100. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua alegria conosco, precisamos da Tua força, precisamos da Tua sabedoria, precisamos que o Senhor ilumine as nossas mentes. Nós precisamos do Senhor, Pai. Então, que o Senhor possa nos acompanhar, possa nos ajudar, Senhor, a não nos satisfazer meramente com falar, ouvir ou ir a lugares, mas não, que a gente queira sentir a Tua doce presença dentro de nós. Se nós nos sentimos frios, que a gente deseja ardentemente o calor da Tua presença, porque basta buscar, e esse calor vem, e esse ardor vem, e essa presença vem e sara. É uma presença que cura, é uma presença que alivia, é uma presença que traz paz. Então, Senhor Jesus, eu te peço essa presença nessa manhã, derramada sobre cada coração aqui. Essa presença trazendo essa paz infinita, trazendo essa alegria infinita. Um templo sem Jesus é um templo vazio. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós que somos templos do Espírito Santo, sopra sobre nós, Senhor. Enche-nos da Tua presença. Fala aos nossos corações. Toca em cada alma aqui, Jesus. O Senhor prometeu que onde houverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria presente. Então caminha no nosso meio. Toca em cada coração, Senhor. Que cada um possa sair daqui sentindo-se abraçado pelo Senhor, sentindo-se tocado pelo Senhor, porque nós viemos aqui para ver a Ti, para recebermos de Ti, para ouvirmos a Tua palavra, e que o nosso coração seja transformado nessa manhã, em um templo sedento por Ti, cheio da Tua presença. Aviva-nos, Pai, aviva-nos, não meramente com agitações humanas, ou com moveres humanos, mas realmente o Senhor dentro de nós, o Senhor agindo dentro de nós, o Senhor nosso companheiro de jornada. Ao voltarmos para as nossas casas, nós vamos voltar nas nossas caravanas, mas nós não podemos deixar o Senhor para trás. Nós precisamos do Senhor, Pai, para atravessar a semana, para termos a Tua força conosco. O Senhor sabe os desafios de cada um aqui, as lutas de cada um. E nós não podemos sair daqui sem o Senhor. Não podemos lutar sozinhos essas lutas. Que cada batalha seja acompanhada da Tua presença conosco. Senhor Jesus, caminha junto de cada um. Abençoa cada um aqui, não tirar o Senhor de vista, não perder o Senhor de vista. E o Senhor possa estar agindo todos os dias, não apenas no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Todos os dias são dias de Jesus, dias de viver contigo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.